Mariana do blog Simples Glamour. Eu já vim com uma maquiagem colorida e bem linda, usando uma paletinha divina da Natura. Eu esqueci de falar durante o vídeo, então vou falar agora, que é essa paleta aqui, a cor 2 da Natura Una, divina. Fora a paleta, eu usei só mais uma sombra marrom que não tem na paleta, mas eu espero muito que vocês gostem do Eu espero muito que vocês gostem do tutorial, tá bem facinho de fazer. E eu acho que vocês vão conseguir adaptar com as coisas que você tem aí em casa, que é o essencial, então é isso, né? Chega de falar e vamos lá conferir esse tutorial junto comigo. Vou começar aplicando fixador de sombras pra fixar, óbvio, né? O nome já diz. Aplicar em toda a pálpebra, espalhar bastante e aplicar também aqui embaixo. Agora eu vou aplicar o corretivo só na pálpebra móvel para poder potencializar a cor da sombra, especificamente nessa região. Esse é o claro da abelha rainha, vou aplicar com o dedo mesmo, dando batidinhas para aderir melhor. Agora o nosso marronzinho típico de sempre, vou usar o de sempre também, né? Cor 13 Canela da Stay Makeup, que é um dos meus marrons favoritos na hora de fazer esse degradê do delineado. E a gente aqui no caso vai marcar o côncavo e esfumar um pouco acima do mesmo, quase chegando na sobrancelha, deixando só um espacinho pra gente iluminar. Então a gente vai esfumando aqui no côncavo e um pouco acima do mesmo, pra poder fazer o fundo do degradê da maquiagem. Eu disse que a iluminação ia melhorar. O nome disso sabe o quê? Sol. Que seja. Tem que ser. Esse é um marrom bem próximo do tom da minha pele. Eu acho que é uns 2 tons a mais do que minha pele. Então ele não fica tão pesado, não é um marrom tão escuro. Tanto que nas fotos quase não dá pra perceber que tem marrom. Mas ele faz a diferença sim na maquiagem. E ajuda inclusive na hora de esfumar a próxima cor que nós vamos usar. Essa foi a única sombra que não é da paleta que eu usei hoje, porque todas as outras cores que eu usei são dessa paleta divina da Natura, que tô tentando abrir. Essa. Olha, gente, eu ganhei ela e tô apaixonada. E é claro que eu ia trazer uma maquiagem com ela pra vocês. Eu vou usar todos os outros tons. Tô preparando uma resenha dela em particular, contando mais detalhes do que eu achei e tudo mais. Essa paleta tem a chamada tecnologia 3D. Então, pra poder realmente potencializar e ficar com o brilho que a gente quer, tem algumas cores, por exemplo, o dourado que eu vou usar agora, é recomendável que a gente use as sombras com o pincel de esponjinha ou com o próprio dedo, que também agiliza bastante. E durante o vídeo eu vou mostrando pra vocês os jeitos que eu usei e vocês vão notar a diferença de como realmente fica. Agora eu peguei um pincel de esponjinha, qualquer desses normais que vem nesses kits mesmo, e vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha com o dourado. Daqui a pouco eu volto pra esfumar, pra tirar a marcação. E vou aproveitar e iluminar o canto interno. Eu gosto bastante desse dourado pra usar no dia a dia. Nossa, dourado. Pra usar no dia a dia. Porque ele dá uma iluminada, mas sem ser nada muito exagerado. Eu vou mais ou menos até quase chegando na metade do olho. Eu vou fazer isso porque quando a gente aplicar a próxima sombra, a gente vai poder esfumar entre as duas e arrumar a transição, porque a gente não quer uma maquiagem marcada, até porque fica muito feio. Tô voltando com o pincel de esfumar, não peguei mais produto não, mas é só pra a gente terminar aqui e tirar qualquer marcação que tenha ficado do iluminado que a gente usou na sobrancelha. Agora eu vou usar a sombra azul, eu vou usar com pincel de esponjinha, assim mesmo. Em toda a pálpebra móvel. Ó, que lindo. Gente do céu. Vai com batidinhas, porque isso vai ajudar na fixação e na pigmentação das sombras. Aqui entre as duas eu vou dar uma leve esfumada com o dedo, pra não ficar nenhuma marcação e ficar aquela transição de cores que você não sabe onde começa
e onde termina. Com pincel de esfumar, esse aqui é o que veio num kit da Macrylan. Eu vou só depositar a sombra aqui no côncavo, mas não sei se tá dando pra ver aí, mas ele vai ficar um pouco marcado. Eu não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo, mas a diferença das tonalidades, mesmo sendo a mesma cor, que fica na pálpebra e acima. Por quê? Porque na pálpebra eu usei o corretivo que vai deixar a cor da sombra mais viva, e que em cima eu quero mesmo que fique só esse nuance de azul, sabe? Bem esfumado. Vou voltar com o pincel que eu usei com o marrom e vou esfumar aqui as bordas, porque eu quero realmente que fique um degradê bem delicado. Não vou usar preto hoje, porque eu queria aproveitar mesmo todas as cores da paleta. E é como eu disse numa maquiagem que eu postei da saga Paleta Mágica lá no blog, que pra gente fazer maquiagens bonitas a gente não precisa de 1 trilhão de coisas. Então, não sei se tá dando pra vocês verem, vou chegar mais pertinho pra ver. A sombra fica meio manchada, sabe? Depois que a gente esfuma. Então eu vou vir com o dedo agora, na mesma sombra azul, e vou aplicar com batidinhas. Olha o reflexo azul que ela dá. Eu acho até que trabalhar com os dedos nessas paletas de sombras... Eita! Nessas sombras 3D é bem melhor. Agora, ó, sujei esse, agora com esse aqui que tá limpo eu vou dar uma esfumadinha nas bordas da sombra pra não ficar nada pesado. Ó, agora a cor da sombra ficou bem melhor. Mas vou dar mais uma dica pra usar com essa sombra 3D. Molhar o pincel, deixar o pincel úmido, não pode deixar o pincel encharcado, porque senão vai ficar bem estranho, não vai dar o efeito que a gente quer. Molha o pincel, deixa o pincel úmido, faz como se fosse uma laminha, sabe? Na sombra e aplica, que o brilho vai ficar muito mais bonito. Eu fiquei com preguiça de sujar outro pincel e eu já tava com o cotonete à mão. Então eu molhei o cotonete e agora eu vou passar só aqui no centro. Olha como a cor fica extremamente pigmentada. Antes de usar a sombra verde, eu vou aplicar o lápis na linha d'água. Esse aqui é o da Jasmine. Eu não acho ele muito pigmentado, mas ele quebrou o galho porque não deixou a maquiagem tão marcada assim. Mas um lápis bem macio agiliza muito mais o trabalho. Vou dar uma sujadinha aqui embaixo, ó. Isso vai servir de fixação para a sombra verde que a gente vai aplicar. Eu fiz aquele mesmo esquema de molhar o cotonete. Na verdade deveria ser uma sombra, mas como eu já estava com o cotonete à mão, não peguei outra sombra outro pincel para sujar. Porque praticidade... hoje tá complicado, viu? Praticidade é vida. Então vamos lá. Peguei a sombra verde, essa aqui do canto. Sujei meu dedo também, na verdade tá toda suja. E vou marcar aqui embaixo. Então, com as sombras é isso. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Olha só. Estava testando as sombras da paleta. Eu não consigo virar minha mão pra mostrar direito. Estava testando as sombras da paleta e aproveitei essa onda de croquis na mão, né? Pra testar as sombras, e vou adiantando que é uma coisa bem legal. Eu tô achando que isso vai ser viciante e terá vários croquis lá no Instagram, porque eu sempre posto tudo que eu tô fazendo no blog, e que seja da minha vida pessoal também, tudo lá no Instagram, @simplesglamour, aproveita e segue lá. Então, pra esse vídeo não ficar muito longo, que eu tenho quase certeza que vai ficar porque eu falo demais, eu vou passar o delineador, colar os cílios, passar rímel, e depois eu volto pra terminar tudo com vocês. O delineado que eu vou fazer vai ser bem básico mesmo, puxei só um gatinho só pra dar acabamento, mas bem delicado mesmo, é só pra dar base pros cílios postiços, que eu gosto bastante de aplicar o delineador antes de colocar os cílios, porque isso disfarça qualquer rinho que tenha tido. E vou passar o rímel.
Delineador que eu vou usar é o delineador preto líquido da Vult. E o rímel é o Maximize Your Lashes da Eldora, que é o meu favorito do universo. Vou terminar tudinho e já volto pra gente terminar esse vídeo juntos. Então vou mostrar pra vocês os produtos que eu usei na pele. Eu usei o BB Cream da Candice Berenice e o pó cor A da Jasmine, que é o que eu sempre uso, porque eu não sou muito fã de pó, mas gosto daquele acabamento sequinho, ainda mais porque minha pele é oleosa. Como blush, eu usei o Sexy Nude da Abelha Rainha, que é um coral bem lindo, que eu pensei que era bronze, mas depois virou coral. Mas batom eu usei dois, usei o cor 27 da Vult, que é esse nude bem clarinho, e esse rosa divino, que é o Paixão Fatal da Avon. Então é isso, meninos, eu espero muito que vocês tenham gostado da inspiração de hoje. Ficou bem fatal, colorida, diferente de todas as outras maquiagens que eu tava trazendo aqui pro blog. Vou tentar trazer umas propostas diferentes do inverno, já que eu acho que a gente já abordou todos os lados possíveis do inverno, mas se bem que cores frias nunca são demais, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito mesmo que vocês tenham gostado. Não se esquece de entrar lá no blog, que vai estar recheado de fotos pra vocês conferirem mais detalhes da maquiagem. Também aproveite e se inscreve no canal pra saber sempre tudo, as novidades quando tiver novos vídeos, pra você ficar sempre por dentro de tudo que tá rolando aqui. Curte esse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação. Se você tiver gostado dessa maquiagem, compartilha com as amigas pra todo mundo ficar diva e glamurosa. Até o próximo vídeo. Tchau!